Boa noite, pessoal. Vamos começar? Nós estamos prontos. Então, o que eu preparei para a aula de hoje a aula vai ser mais de exercício, eu não vou começar conteúdo novo, só vou fazer uma revisão do que a gente viu sobre sistema de partículas, né? E fazer alguns exercícios de fixação. Basicamente, eu vou voltar ainda a fazer alguma conta de cálculo de antimassa com simetrias, né? Ou também volumes esféricos, volumes, né? Porque eu não fiz nenhum problema com determinação de antimassa para distribuição volumétrica de massa, né? E também alguns exercícios de aplicação de conservação de momento angular, né, do sistema, que a gente mostrou, discutiu no final da aula passada, certo? Vou começar com o primeiro, só para um resumo, né, do que a gente viu nessas duas últimas aulas sobre sistemas. A gente definiu, então, como é que nós obtemos as coordenadas do centro de massa, né? Se nós temos as coordenadas do centro de massa, a gente consegue calcular a velocidade do centro de massa. O centro de massa nos dá toda a dinâmica, né? Ou seja, a dinâmica do sistema de partículas é toda mapeada a partir do centro de massa, né? O momento do centro de massa é igual ao momento total do sistema, né? E o momento total do sistema, que é o do centro de massa, é o que a gente vai utilizar para analisar a dinâmica, ou seja, a taxa de variação temporal, né, do momento linear do centro de massa é proporcional, é igual, né, à força externa resultante sobre o sistema. Então, toda a dinâmica envolve o centro de massa e as forças externas sobre cada uma das partículas do sistema. Então, aqui, a força resultante externa é a soma das forças externas sobre cada uma das partículas do sistema, né? Como está denotado aqui, né? Certo? Com isso, a gente consegue já ver em que condições o momento do sistema ou o momento do centro de massa vai ser conservado. Então, sistemas livres, né, onde a força resultante externa é nula, né? Com isso, a gente tem conservação do momento. Até a gente fez alguns exemplos na aula passada. E no final da aula passada, a gente determinou, então, o momento angular, L, do sistema total, né? Nós mostramos que ele é igual ao momento angular do centro de massa, somado dos momentos angulares das partículas mensuradas relativo ao centro de massa, certo? Lembrando que as coordenadas R', alfa, são as coordenadas das partículas, alfa é uma partícula a partir do centro de massa. Então, para o cálculo do momento angular total, a gente precisa saber essas duas quantidades, né? O momento angular do centro de massa e o momento angular das partículas relativo ao centro de massa. Eu comentei que se eu estou com um corpo rígido, né, onde as distâncias relativas entre as partículas do sistema são constantes, né, são fixas, basicamente eu tenho para o corpo rígido, o momento angular total do corpo rígido é basicamente o momento angular do centro de massa. A gente viu em que condições o momento angular é conservado, né? A gente mostrou que a taxa de variação temporal do momento angular é o torque devido às forças externas sobre as partículas do sistema, né? Torque total externo, onde o torque total externo é a soma sobre todas as partículas dos torques devido só às forças externas ao sistema. Se eu não tenho torque, né, líquido, isso pode acontecer de várias coisas, ou se eu estou com um sistema livre, onde eu não tenho forças externas, ou se a simetria do problema é tal que o produto vetorial, né, FR, R vetor F externa, for nulo, né, a gente vai ter, então, conservação do momento angular. O vetor momento angular total do sistema é conservado quando eu não tenho torque externo. Se eu tenho torque externo, eu vou ter taxa de variação temporal explícita do momento angular. Então, eu vou fazer uma série de problemas a partir desse resumo das duas últimas aulas sobre sistema de partículas, né, tanto para distribuição contínua quanto discreta de massa. O cálculo das coordenadas do centro de massa, eu fiz vários exemplos, né? Mas eu me limitei apenas a sistema de coordenadas cartesianos. Eu quero fazer dois exemplos aqui para fechar aqui outros sistemas de coordenadas que são convenientes, né? Então, eu vou aqui fazer dois exemplos onde eu tenho simetria esférica ou polar, onde eu vou utilizar, então, o sistema de coordenadas polares, plano polar, no caso 2D, né? Ou esféricas, no caso 3D. Então, vou começar com o primeiro, onde eu tenho simetria polar, né? Onde eu tenho massa uniformemente distribuída num disco. Só que esse disco aqui está quebrado, tá? Tem um quarto do disco que está faltando, tá? Então, eu tenho um disco, então eu tenho massa distribuída uniformemente sobre esse disco. Claro que aqui tem um quarto do disco que está faltante, né? E eu quero calcular, então, as coordenadas do centro de massa. A massa total do disco é emisão e o raio do disco é R. O raio do disco e a massa total aqui é emissão, certo? Então aqui, como eu tenho massa uniformemente distribuída na área, né, eu tenho então uma densidade superficial de massa,
A gente viu isso na aula passada também, né? Sigma, que é basicamente massa total sobre a área total. Como a massa é distribuída uniformemente, isso é uma constante, né? A área total, bom, várias maneiras de calcular a área total, a gente conhece, né? Basicamente, a gente pode só escrever que isso é 3/4, né, da área de um círculo, né? E R quadrado, círculo de raio R, né? Ou fazer o cálculo explícito, né? Tomamos a área total de um círculo de raio R, que é πr2, e subtraímos 1/4 faltante aqui, né? 1/4 de πr quadrado, isso vai dar, de novo, 3/4 de πr quadrado. Então, a área aqui, total, nós conhecemos, então eu tenho sigma é 3/4 de πr2 dividido pela a massa dividido por 3/4 de πr2. Né? Bom, para calcular as coordenadas do centro de massa, como aqui já a simetria é polar, né? Lembrando que a gente sempre tem que fazer a conexão entre os elementos infinitesimais de massa, no caso aqui, como a distribuição é na área, na superfície, né? Conectar o elemento infinitesimal de massa com o elemento infinitesimal de área, neste caso aqui. Então, a gente sabe que o sigma é uma constante, massa total sobre a área total é uma constante, significa então que a razão dMdA, ou seja, a massa contida num elemento infinitesimal de massa dm, que ocupa um elemento infinitesimal de área dA, também é a mesma constante m sobre a. Isso então nos permite relacionar os elementos infinitesimais de massa com os elementos infinitesimais de área. Né? A conexão é dada pela densidade superficial, né? dm é sigma dA, onde sigma é a densidade superficial de área. Aqui está a expressão que a gente já conhece, né? Para o cálculo das coordenadas, do vetor coordenada de centro de massa, o Rzão, né? 1 sobre a massa, integral sobre as massas, né? Os elementos infinitesimais de massa. E R, lembra, R é a localização do elemento infinitesimal de massa dm na nossa superfície aqui, né? Como nós estamos com densidade superficial constante, eu posso escrever, então, o dm em termos do elemento de área, né? Então, aqui eu coloco o sigma para fora. Nós temos, então, que integrar R dr. Como aqui o cálculo é num plano, né? Aqui só está a representação do elemento de massa e a área correspondente, né? O elemento de massa dm ocupa uma área dA, né? No nosso sistema de coordenadas, aqui nós estamos tomando o elemento de área em coordenadas planopolares, que é a simetria do problema. Essa equação vetorial, né? Nós calculamos elas por componentes, ou seja, nós podemos calcular as coordenadas do centro de massa, ou seja, as componentes do vetor R, né? A partir das componentes do vetor posição do elemento infinitesimal de massa dm, né? Aqui explícito, né? Estou calculando, então, a coordenada x e y do centro de massa, usando essa equação aqui, né? É sigma sobre m, sigma sobre m, sigma sobre m. A integral da componente naquela direção do vetor R, né? Que é x e y. Então, aqui, o meu elemento infinitesimal de massa está localizado em x e y. E integrado, claro, no elemento de superfície, né, no elemento de área, e no caso aqui nós vemos bem que a simetria é tipo plano polar, né? É interessante usar coordenadas polares e não cartesianas, como a gente viu na aula passada, para o cálculo, né, das coordenadas do centro de massa, xcm e ycm. Né? Lembrando que x e y no sistema de coordenadas plano polar, no plano, né, a gente viu forças centrais e no início do semestre a gente viu também, x e y estão relacionados, né, com o tamanho do vetor posição, né, r, e o ângulo polar θ. Né? Então, x é r cosseno θ, y é r seno θ. E o elemento de área, infinitesimal de área, em coordenadas planopolares é esse aqui, né, o dA, em coordenadas planos polares plano polar é r d θ dr. Então, aqui nós temos uma integração no ângulo polar e uma integração na distância radial, né? E o R está aqui para dar, então, o elemento de área em coordenadas planopolares. Se eu conheço os elementos de área planopolar, né, nós podemos já calcular diretamente as coordenadas do centro de massa, tanto y quanto x. Começamos, então, com a coordenada x do centro de massa, sigma sobre m, a integral no elemento infinitesimal de área, que é r dr dθ, em coordenadas planopolares. E aqui nós substituímos x em termos de r e θ, que são as coordenadas planopolares, né? X é r cosseno θ. E colocamos os limites de integração referente, claro, à nossa superfície, né? A superfície, na distância radial, ela cobre desde 0 até r, né?
E no ângulo polar, nós cobrimos desde 0 até 3π sobre 2, né? Ou 270 graus. Então aqui nós temos a escrita dos limites de integração, tanto na radial quanto no ângulo polar, né? Em radial, então, vamos integrar de 0 até o raio do círculo, e no ângulo polar vamos integrar de 0 até 3π sobre 2, que é o ângulo correspondente ao limite final aqui da superfície, né? Do ponto de vista do ângulo polar. Bom, as duas integrações são fatorizadas, a parte polar e a parte em coordenada radial são separadas, né? Nós podemos calcular separadamente a parte radial e a parte polar, já substituindo os limites de integração. Lembrando que sigma é basicamente massa total, né? Massa total por área total. Então eu consigo mostrar que sigma sobre m nada mais é que 1 sobre a área total, que nós já acabamos de calcular na página anterior, né? E as integrações correspondentes, né? Então, a integração em R é R quadrado, né? Então dá R3 sobre 3, né? R ao cubo sobre 3, substituído o limite superior, nos dá esta quantidade para integração na distância radial. A integração no ângulo polar, θ, né? É a integral do cosseno, que é seno, né? Integrado nos limites de 0 a 3π sobre 2, né? Então aqui já nós temos o cálculo explícito, vai nos dar menos 1, né? Quando a gente substitui o limite superior, seno de 3π sobre 2 é menos 1, seno de 0 é 0. Então isso vai nos dar um sinal, e o que sobrar sobrou, que é o R3 sobre 3 vezes A. Então, colocando explicitamente quanto é que é a área total, né, que é 3/4 de πr2, nós vamos até o final aqui na conta, nós mostramos que a coordenada x de centro de massa, né, daquele disco, né, onde está coberto 3/4 do disco por massa uniformemente distribuída, tem coordenada menos 4 nonos de r, raio do círculo, dividido por π. Passamos então agora para a coordenada y do centro de massa, mesmo procedimento, né? Aqui sigma sobre m nos dá 1 sobre a área total, a integração sobre o elemento de área, coordenada plano polar. Agora aqui, em vez de x, nós temos y, né? Y é r seno θ no plano polar, os mesmos limites de integração. Né? Então, a integral em r é a mesma, né? Vai ser r quadrado, né? A dr, nos dá também r3, r cubo sobre 3. E na parte polar, nós temos que integrar seno de θ, dθ, que dá menos cosseno, né, de θ, integrado de 0 a 3π sobre 2, certo? Quando nós substituímos o limite superior, que é cosseno de 3π sobre 2 dá 0, menos, né, esta quantidade aqui calculada em θ igual a 0, que dá menos 1, então menos 1 dá mais 1, um troquinho de sinal, né, mais 1, mas a quantidade que sobra é exatamente a mesma anterior, né, a menos da troca de sinal, 4 nonos de R sobre π, certo? E aí nós temos as coordenadas do centro de massa do disco, né? Menos 4 nonos de R sobre π, mais 4 nonos de R sobre π, coordenada x e y do centro de massa, certo? São simétricas, né, com troca de sinal. Se eu vier aqui localizar onde está esse centro de massa, né? Lembrando que aqui é proporcional ao R por um fator 4 nonos é da ordem de 1/2, né, multiplicado por π aqui embaixo da ordem de 6. É da ordem de 1/6 do raio, né? 1/6 do raio das duas coordenadas. Lembrando que a coordenada x é negativa e a coordenada y é positiva. Então, basicamente, por aqui está a localização do centro de massa, né? Simétrico, menos 4 nonos de R sobre π, mais 4 nonos de R sobre π. Está mais ou menos aqui. Intuitivamente é o que a gente entende, né? Tem que ser o centro de massa está localizado onde eu tenho maior concentração da massa, né? Então tem que estar simétrico aqui em torno do eixo que passa obliquamente, né, aí pela origem. Esse é um caso de superfície, mas com simetria esférica, né, plano polar, caso que eu deixei de fazer. No meu segundo exemplo, eu não fiz nada de volumétrica, eu fiz só distribuições em linha e superfície. Eu vou fazer um exemplo de distribuição em volume, né? Então, aqui eu vou distribuir. A massa está distribuída uniformemente num hemisfério, então não é uma esfera, é apenas a metade, uma metade de uma esfera, né? O hemisfério superior da esfera. De raio R, massa total M, né? Onde a massa está distribuída uniformemente. Então, aqui tem o meu desenho esquemático desse hemisfério, né? De massa total M, raio R.
Aqui nós temos, então, densidade volumétrica de massa constante. A densidade volumétrica de massa eu vou designar como ρ, tá? Ρ é uma constante. Massa, aqui está a definição de ρ, né? Massa total pelo volume total, né, do hemisfério é uma constante. Né? Inclusive, a gente pode calcular o volume total, a gente sabe, né, do hemisfério. Mas isso vai ser importante, o fato da densidade volumétrica de massa ser constante, vai nos permitir, então, relacionar o elemento de massa com o elemento de volume, né, do nosso hemisfério, para o nosso hemisfério. Então, massa por unidade de volume é uma constante, ρ. Então, isso significa que massa contida no elemento infinitesimal de massa dm, dividido pelo volume infinitesimal que contém esse elemento infinitesimal de massa dm, é uma constante valendo mzão sobre o volume total do hemisfério. De novo, cálculo das coordenadas do centro de massa, a gente pode escrever isso em componentes, né? Aqui eu tenho as coordenadas x, y e z do centro de massa, né, do hemisfério, escrito em termos, então, agora, como, vejam bem, eu vou reescrever a integração em massa por uma integração em volume, onde a dm é ρ dv, né? Então, aqui eu tenho ρ dividido pela massa total, né? Ρ dividido pela massa total. Faltou o ozinho aqui, né? Ρ por a massa total. E a integração nos elementos de volume agora, né? De cada uma das coordenadas do elemento infinitesimal de volume R. Então, é o x, y, z, integrado no volume, assumindo que ρ, né? Ρ é constante. A densidade volumétrica de massa é constante. Nas coordenadas x e y, pela simetria do problema, a gente vai ver que necessariamente a gente nem precisa calcular a integração. Ela já é evidentemente nula, tá? Por quê? Eu não preciso nem entrar em coordenadas esféricas. Por exemplo, se eu for calcular, a menos as normalizações, não importa, só o cálculo do volume, tá? Se eu for calcular qual é que é a coordenada do x do centro de massa, eu teria que integrar x, né? Aqui em coordenadas cartesianas ainda, né? Eu teria que integrar x, sejam bem x, integrar no elemento de volume. O elemento de volume em coordenadas cartesianas, né, é este daqui, né, dx, dy, dz, integrado nos limites de integração. Tanto em x quanto em y, a integração vai de menos r até r, onde r é o raio, né, do hemisfério, né? Lembra que eu tenho uma esfera que eu parti no meio e o raio dessa esfera é raio r, né? Então, aqui em x e em y, as integrações vão de menos r até r. Ou seja, são os limites de integrações simétricos em x e y. Claro que em z, como eu tenho um hemisfério, né, a integração em z vai de 0 até r. Então, não é simétrico em z. Mas em x e y é simétrico. Mas especificamente em x, a minha integral é x dx integrada de menos r até r. Então, aqui nós temos uma integral, uma função ímpar, porque x é uma função ímpar, né? Integrada no intervalo simétrico, tá? Menos r até r. Isso para qualquer função ímpar, quando eu integro qualquer função ímpar no intervalo de integração simétrico, que é o caso, a integração correspondente é nula sempre. No caso aqui, x é ímpar, função x, f de x igual a x é ímpar, então essa integração em x vai ser nula, significando que a coordenada x do centro de massa é nula. Né? A mesma coisa acontece para a coordenada y do centro de massa. Reescrevo de novo o elemento de volume. Eu vou ter que integrar y nesse elemento de volume. Mas lembro, aqui eu estou integrando y em dy, um intervalo de integração simétrico novamente. Então, a integração em y vai ser zero e automaticamente a coordenada de centro de massa, a coordenada y do centro de massa do hemisfério também é nula. Certo? Então, ambas são nulas, coordenadas x e y são nulas, que intuitivamente é o que a gente esperava, né? Como no plano XY a massa está uniformemente distribuída, obviamente no plano XY as coordenadas do centro de massa têm que estar no ponto 0, 0. Né? Obviamente na coordenada Z, como eu tenho uma simetria de distribuição de massa, né? Eu não estou com a esfera completa, né? Se eu tivesse com a esfera completa, a origem seria o correspondente ao centro de massa, né? Mas aqui na coordenada Z, não, né? A gente tem uma simetria da distribuição nesse eixo Z.
a componente Z vai ser não nula e a gente vai ter que calcular ela explicitamente aqui. Então, para o eixo Z, eu vou ter que fazer a integração de volume de Z dV, né? Aqui é mais interessante, como eu tenho um hemisfério, é interessante usar, ao invés de usar coordenadas esféricas, coordenadas cartesianas, podemos usar coordenadas esféricas devido à simetria do problema, né? Simetria radial. Então, quando eu for calcular agora a coordenada Z, o centro de massa, do meu elemento de volume, eu vou colocar o elemento de volume em coordenadas esféricas, né? O elemento infinitesimal de volume em coordenadas esféricas é este daqui, né? R ao quadrado, seno de θ, dr de θ dφ, né? Onde R é a distância radial, θ é o ângulo polar e φ é o ângulo azimutal, né? A coordenada Z, né, em cartesianas, está conectada com as coordenadas R e θ, né, em coordenadas esféricas, né? Z é R cosseno θ em coordenadas esféricas, né? Então a gente tem o elemento de volume e quanto é que é Z, né, coordenada Z, escrita em termos das coordenadas esféricas, né? Então, para calcular a componente Z, perdão, tá cheio de erros esse slide. O Z do centro de massa é ρ sobre m, né? Z dV, onde aqui explicitamente eu coloquei o elemento de volume, já coloquei quanto é que vale Z. Lembrando aqui explicitamente de onde nós medimos o ângulo polar θ aqui em sistema de coordenadas esférico, né? Então o ângulo polar θ ele é medido a partir do eixo Z, né? Até o vetor posição. Aqui eu só estou representando um vetor posição que está localizado no plano ZY, só para facilitar nosso entendimento, né? Então, o ângulo θ é medido a partir do eixo Z até chegar no vetor posição R, né? Certo? Só para lembrar. Então, aqui nós vamos colocar para o hemisfério, né, os limites de integração correspondentes, né, para R. Né? Em R, nós integramos de 0 até R, então a coordenada radial vai de 0 até R, o raio do hemisfério. O ângulo polar, normalmente o ângulo polar completo em coordenadas esféricas vai desde 0 até π, né, descendo até lá embaixo. Como o ângulo polar, no nosso caso, corresponde à cobertura em ângulo polar para o hemisfério, nós vamos só de 0 até π. Né? 0 a π sobre 2, né? 0 a 90 graus. Então, o nosso limite superior no ângulo polar, devido que a gente não está numa esfera, está num hemisfério, né? Vai de 0 até π sobre 2. Então, vamos dar desde aqui até aqui, já fecha o hemisfério. E claro, no ângulo azimutal, nós cobrimos todo o ângulo azimutal, né? Lembrando que o ângulo azimutal é medido a partir do eixo x positivo, né? O ângulo φ é medido assim. Então, nós cobrimos todo o ângulo azimutal de 0 a todo o π, né? E calculamos, né? Nós vemos que a integração em ângulo azimutal é trivial, né? Porque não tem nenhuma dependência em φ aqui. Então, a integral em φ de 0 a 2π vai dar 2π, acompanhado do ρ sobre m. E, claro, está fatorizado a integração em ângulo polar e na distância radial. Na distância radial, nós temos um R3, né, que é um dos R vem do Z, né, e o outro R ao quadrado vem do elemento de volume em coordenadas esféricas. Né? Então, a gente tem que integrar R3, R ao cubo, de 0 até R. Isso dá R4, R na quarta sobre 4. Né? E, claro, nós temos a integração polar que sobrou, né, que é cosseno vezes seno, integrado de 0 a π sobre 2, que está aqui. A integral do cosseno vezes seno dá 1/2 de seno ao quadrado, de θ. Né? Quando nós substituímos os limites de integração, em 0 é 0, mas em π sobre 2 o seno quadrado é 1, né? Então nós temos 1/2 que sobra quando nós substituímos os limites de integração. Né? Aqui tem um fator 4, não é 2, né? Obviamente. Tem cancelamentos dos 2 aqui, né? Aqui. Mas resta ainda o 4, o R na quarta, e o que sobrou, que é o π, o ρ e a massa. Né? Lembrando que no ρ, nós precisamos, para calcular o ρ, nós precisamos do volume total, né? Que é o volume do hemisfério. O volume do hemisfério é metade, né, do volume de uma esfera do mesmo raio, né? De raio R, então é a metade de 4/3 de πr ao cubo, que é 4 vezes πr ao cubo, é o volume de uma esfera, né, de raio R. Então isso dá o volume ocupado pelo hemisfério superior é 2/3, né? 2/3 de πr ao cubo. Com isso, nós conseguimos calcular quanto é que é ρ sobre m, né? Massa total para o volume total dividido pela massa.
C1 sobre o volume total que nós acabamos de calcular. Então, a coordenada Z do centro de massa é 1 sobre o volume total, né? Porque ρ sobre m é 1 sobre o volume total. O resultado da integração, que é π, ρ, π, r na quarta e a razão. Π sobre 4r na quarta e 1 sobre o volume total. Substituímos o volume total, né? Explicitamente, multiplicamos por 4. Nós vemos, então, que a coordenada Z do centro de massa do hemisfério é 3/8 vezes o raio do hemisfério, né? E aí nós calculamos já todas as coordenadas pertinentes à posição do centro de massa, né? O vetor, as coordenadas do vetor R, né? As coordenadas, então, do centro de massa do hemisfério são x igual a 0, y igual a 0, z igual a 3/8 de R. Então, no eixo Z, o centro de massa está localizado aqui da ordem de 3/8, dá quase 1/3, né? Na ordem de 30%, né? Do tamanho do raio aqui no eixo Z. Então, é só para arrematar um exemplo com distribuição em volume, né? No caso aqui, eu usei a simetria do problema e utilizamos, então, coordenadas esféricas, que é o mais conveniente aqui para calcular as integrações correspondentes, né, para as coordenadas do centro de massa. Claro, se vocês tiverem distribuição de massa que tem simetria cilíndrica, vocês vão usar elementos de área, volume ou comprimento e cilíndricas e assim por diante, né? Vão usar os elementos infinitesimais correspondentes, dependendo da simetria do problema de vocês. Vejam que no caso de coordenadas esféricas, o cálculo, né, é trivial aqui no ponto de vista das integrações, não temos grandes dificuldades para fazer a integração, porque os limites de integração são constantes, né, são bem determinados os limites de integração aqui em coordenadas esféricas. O meu segundo, lembrando que na aula de hoje eu só vou fazer exercícios, né, eu não vou introduzir novo conteúdo, na aula que vem a gente vai ver energia, né, vamos ver energia, tanto cinética quanto potencial, quanto mecânica e com condições ela é conservada para sistemas, né. Esse segundo exemplo, eu tenho, então, a tentar determinar quanto é que é a velocidade de rotação de um conjunto de duas partículas, né, usando as leis de conservação pertinentes. Então, o que eu tenho nesse exemplo, eu tenho dois patinadores, tá? Eles têm a mesma massa, tá? Eles estão se movimentando um relativo ao outro com velocidade de mesmo módulo, v0, tá? Em sentidos opostos. Tá? Na distância inicial, um tempo antes deles se encontrarem, tá? Eles estão a uma distância transversal R entre si, certo? Perdão, D entre si. Depois, quando eles passam um pelo outro, eles se dão as mãos, então esses patinadores se dão as mãos, e o que vai acontecer quando eles se conectam, né? Eles vão começar a girar, né, com uma certa velocidade angular em torno do seu centro de massa. Certo? E eu quero calcular quanto é que vale, então, a velocidade angular de rotação do sistema de dois patinadores, né, em torno do seu centro de massa. Então, basicamente, o que eu tenho aqui, abstraindo esses patinadores como sendo duas partículas pontuais, em que eu conheço as velocidades, né, em que em algum momento elas vão estar conectadas, né, elas estão livres inicialmente, mas depois vão estar conectadas. Né. Eu quero calcular quanto é que é a velocidade de rotação quando eles estão juntos, né, em torno do seu centro de massa. Então vamos para a representação esquemática do problema. Né. O movimento é num plano, né? Eu vou escolher o plano XY para representar as partículas que vão estar representando os dois patinadores, né? Aqui está o meu plano XY. Aqui está a massa M1, a massa M2, as massas dos patinadores, que são iguais, né? Mas estou rotulando então a partícula 1 e a partícula 1 como sendo o patinador 1 e o patinador 2. As velocidades deles, as direções e sentidos estão aqui. V0 é um módulo igual e andando em sentidos contrários, um relativo ao outro, né? E a distância de separação entre os dois planos XY é D. Certo? Em algum momento, né, eles vão se conectar e vai haver, então, um giro, né, rotação, com frequência angular ômega em torno do eixo de simetria aqui, que vai ser o eixo de rotação, que vai ser o centro de massa. Certo? Bom, para fazer isso, eu vou utilizar todas as leis de conservação que eu tenho à mão. A primeira coisa que eu vejo é que eu não tenho, é um sistema livre, né? Não tem nenhuma força. Se esses dois patinadores estão sobre um plano, né? Sobre cada um deles, tanto no partícula 1 como na partícula 2, as forças externas líquidas sobre cada um deles é nula, né?
porque os pesos estão sendo contrabalançados pelas normais, né? Então, a força líquida externa, as forças externas, sobre as duas partículas é zero. Então, a força externa líquida sobre cada uma é nula, né? Isso vai implicar que a força líquida total externa do sistema, que é a soma das forças externas sobre cada uma das partículas do sistema, que é o que a gente denotou por força resultante externa, né? Soma das forças externas resultantes sobre as partículas. Nesse nosso caso aqui, como é um sistema livre, é zero. Se a força externa total resultante sobre as partículas do sistema é zero, a gente mostrou, né, da dinâmica, que eu tenho conservação, então, do momento linear total do sistema, ou seja, do centro de massa, né? Então, o momento linear o momento centro de massa, né? O momento linear do centro de massa, PCM, né? É uma constante de movimento, lembrando que o momento linear do centro de massa é a massa total do sistema, que é a massa das duas partículas, né? Multiplicada pelo vetor centro de massa. Como o momento linear do centro de massa é uma constante, isso vai implicar, como a massa total é constante, né? Que o vetor velocidade centro de massa é um vetor nulo, né? Se a força resultante é nula, isso significa então que a velocidade do centro de massa vai ser zero, porque eu sei das condições iniciais, né? Então, calcular quanto é que é o vetor velocidade inicial do centro de massa na condição inicial, onde as partículas estão longe, né? Basicamente, aqui eu calculo via definição de velocidade de centro de massa, né? Eu somo a massa vezes velocidade de cada uma das partículas, né? Ou seja, massa vezes R ponto para cada partícula dividido pela massa total, né? Essa é a definição do vetor de centro de massa, né? mR alfa somando esse m alfa, r alfa ponto sobre todas as partículas do sistema que são vivas, né? Então aqui eu tenho m1, velocidade da partícula 1, que é v0, m2, que é a massa da partícula 2, velocidade da partícula 2, velocidade da partícula 2 nesse sistema de coordenadas é menos v0, né? A v2 é menos a v1, né? v2 é menos v1. Dividido pela massa total, a gente sabe automaticamente, como as velocidades têm mesmo módulo, né? Só mudam a direção. A velocidade de centro de massa, pela condição inicial, né? É nula, né? E se, por conservação, né? Eu sei que a velocidade de centro de massa é uma constante, eu sei pelas condições iniciais que a velocidade de centro de massa é nula, a velocidade de centro de massa em qualquer instante de tempo vai ser sempre nula, por conservação de momento linear. Por conservação de momento linear, eu sei, e das condições iniciais, eu sei que a velocidade de centro de massa é sempre zero. Isso significa que nesse sistema de duas partículas livres aqui, o centro de massa é estático, né? A velocidade do centro de massa é zero, você está em repouso ao centro de massa do sistema. Tanto antes quanto depois, quando eles estão conectados, continua o centro de massa sempre com velocidade nula, sempre centro de massa estático. Nós mostramos também, relativo à dinâmica rotacional, né, que como a força externa é nula, a gente sabe que não tem torque externo, né, porque se a força resultante é nula, explicitamente os torques individuais sobre cada uma, devido às forças externas sobre as partículas do sistema é zero. Se o torque total é zero, significa que eu tenho conservação do momento angular total, né? E lembrando que o momento angular total do sistema é o momento angular do centro de massa mais o momento angular das partículas individuais dos sistemas relativo ao centro de massa, ou seja, com coordenadas linha. No nosso caso aqui, a gente sabe que o momento angular total é conservado, então o L aqui é conservado, mas nós determinamos aqui por conservação de momento linear que o momento do centro de massa é nulo, né? Como a velocidade do centro de massa é zero, vetor nulo, né? O PCM é nulo. Lembrando que o momento angular do centro de massa é o produto vetorial R, coordenada do centro de massa, né? Vetorial o momento do centro de massa, mas o momento do centro de massa é nulo, significa que o momento angular do centro de massa, como o centro de massa é estático, o momento angular do centro de massa é nulo, então o momento angular desse sistema de duas partículas livre, basicamente é o momento angular das partículas, né? Soma dos momentos angulares das partículas relativos ao centro de massa. Aqui explícito, né? Então eu vou calcular quanto é que é o momento angular total do sistema a partir do momento angular das partículas individuais relativo ao centro de massa, por exemplo.
Vamos lá. Então, aqui eu estou calculando LI. LI é o momento angular total do sistema, quando as partículas estão longe uma da outra, que são a minha condição inicial aqui, né? Certo? Aqui, como a gente viu que o momento angular do centro de massa é nulo, né, eu vou ter que fazer esta soma, né, somar sobre todas as partículas, os produtos vetoriais R vetor P para cada partícula, né, levando em consideração que o P e o R, né, aqui são as coordenadas relativas ao centro de massa. Então, aqui, a condição inicial, né, eu tenho duas massinhas, né, M1 e M2, né, que são o mesmo valor, né, com velocidades conhecidas, né, que são V0 e menos V0, né, a reescrever, ao invés de usar o sistema de referência inercial usual aqui, escrever as coordenadas e os momentos relativos ao centro de massa. Como as partículas têm mesma massa, a gente sabe onde está localizado o centro de massa. O centro de massa está exatamente sobre a linha que conecta as duas partículas e é no meio, né? No meio do caminho da linha que conecta as duas partículas. Estou representando aqui onde está localizado, então, o centro de massa. E a partir daqui eu estou colocando o eixo, né? Os eixos coordenados relativo ao centro de massa, onde eu vou medir tanto a posição quanto os momentos das duas partículas. Né? Aqui está localizado o centro de massa, o centro de coordenadas está grudado aqui no centro de massa, eu tenho os versores nas direções x e y relativo ao centro de massa, e aí, claro, eu vou mapear a partir do centro de massa as coordenadas da partícula 1 aqui, e a coordenada da partícula 2 relativo ao centro de massa, que são o R1' e o R2', coordenadas das duas partículas relativo ao centro de massa. Certo? Muito bem. Sabemos as velocidades originais, que são V0. Com isso, nós conseguimos calcular tanto os tamanhos dos vetores, posição, quanto os momentos. Então, aqui eu vou calcular primeiro os momentos, né? O momento da partícula 1 e 2, relativo ao centro de massa, ou seja, relativo ao sistema de coordenadas linha, né? O centro de massa, P1', P2', certo? Aqui, no caso especificamente, o momento linear, né, é m vezes v, mas a gente sabe tanto o valor da massa quanto o valor da velocidade, né? A velocidade da partícula 1 é v0, né? Lembrando que o centro de massa é estático, ele é equivalente, ele faz o mesmo papel que o sistema de referência inercial que eu considerei antes. Então, é o mesmo sistema de referência, só shiftei onde é que ele está localizado. Então, devido ao centro de massa ser estático, o momento da partícula 1 relativo ao centro de massa é massa dela vezes a sua velocidade, que é a mesma V0, medida no outro sistema de referência inercial. mv0, tá? Tudo vetorial. P2, que é o momento linear da partícula 2 relativo ao centro de massa, é a massa dela, multiplicado pelo seu vetor velocidade, tem módulo V0 e aponta na direção negativa dos eixos x' aqui, né? Menos V0, aqui está massa multiplicado por menos V0. Temos os dois momentos que aparecem aqui no cálculo explícito para o cálculo do momento angular inicial, pelas condições iniciais, né? R1', P1' mais R2', P2'. O P1' e o P2' estão já determinados. Lembrando que os vetores posições relativos ao centro de massa, eles têm mesmo tamanho, né? O centro de massa está no meio do caminho entre as duas partículas, tem mesmo tamanho, e só diferem por direção e sentido, né? Eles têm mesmo módulo e estão apontando em sentidos contrários aqui relativo ao centro de massa. Então, eu sei, né, que o R1', o vetor posição da partícula 1, é negativo do vetor posição da partícula 2, ambas relativos ao centro de massa. Dá para ver aqui da geometria do problema. Esses dois vetores estão conectados, né? Eles não são independentes, né? Um é antissimétrico com o outro. Com isso, a gente consegue, substituindo lá na expressão do momento angular, soma dos momentos angulares individuais relativos ao centro de massa, porque o momento angular do centro de massa é nulo, né? Aqui nós vamos calcular explicitamente, né? Então, R1', momento linear da partícula 1 é mv0, aqui, mais R2', momento linear da partícula 2, que é menos mv0. Certo? Agora, o último passo é substituindo a relação entre R1 e R2, né? Linhas. Aqui eu vou escrever tudo em termos do vetor R', né? R1', perdão, partícula 1. Tá? Todo o controle é para partir da partícula 1.
Vocês vejam quando eu substituir R2 por menos R1 linha, esses dois termos são idênticos, né? Então eu tenho que o momento angular total, né? O vetor momento angular total do sistema é 2 vezes a massa das partículas, né? De cada uma das partículas, e esse produto vetorial, né? R1 linha vetorial V0, né? Nós podemos calcular um módulo desse produto vetorial, né? Então, lembrando que o módulo do produto vetorial de dois vetores, né, R1' V0, pode ser calculado, por exemplo, toma o módulo de um dos vetores, por exemplo, eu vou tomar o módulo do vetor V0, multiplicado pela projeção do outro vetor, no caso aqui o outro vetor é o R1', né, na direção perpendicular ao V0, certo? Então, eu vou ter que calcular quanto é que é a projeção do vetor R1' na direção perpendicular ao V0. Para isso eu estou fazendo essa representação gráfica vai nos ajudar a determinar quanto é que é a projeção do vetor posição R1, né, linha, que é o vetor posição da partícula 1 relativo ao centro de massa. Né? Então, aqui eu tenho V0, V0, é o modo vetor velocidade, o vetor R1 linha está aqui, a projeção na direção perpendicular a V0, né, que é esta quantidade aqui que eu quero calcular, né, R1 linha perp, né, perpendicular. Basicamente, lembrando, só voltar aqui, né, lembrando que essa distância aqui total era D originalmente, né? Lembrando que, como o centro de massa é estático, o tamanho dessa vareta aqui é sempre a mesma, né? Tem tamanho D, significa que o tamanho dos vetores posição relativo ao centro de massa aqui, para cada um, tanto o R1 quanto o R2, é a metade de D, né? É a metade de D. Então, a gente sabe que esse lado aqui, né, é exatamente a metade de D, né? Então, consigo mostrar que a projeção do vetor posição da partícula 1 na direção perpendicular ao V0, basicamente é D sobre 2, basicamente, certo? Tranquilo? E aí substituímos aqui na nossa expressão e aí a gente obtém quanto é que é o módulo do produto vetorial R1' vetor V0, né, da D sobre 2, multiplicado por V0. Né? Muito bem. Com isso, a gente consegue calcular quanto é que é o módulo, então, do vetor RLI, né, LI, né, o vetor momento linear inicial, módulo dele, né, 2m, módulo desses caras, 2m, d sobre 2v0, ou seja, mdv0 é o módulo momento angular inicial das condições iniciais, né, onde as duas partículas estão longe uma da outra, mas, claro, mantendo a distância fixa, né, d transversal entre uma e outra, né, certo? Muito bem. Aqui eu só estou colocando explicitamente, eu tenho já um módulo, né, mas eu consigo calcular também por regra da mão direita qual é, que é a direção e sentido do vou ter um momento angular inicial aqui, né. Basicamente é dado pela regra da mão direita, primeiro R, depois V0, né. Se vocês fazerem o produto vetorial R1' V0, significa que o vetor produto vetorial está entrando, né, no plano, né. Significa, então, que a direção e sentido do vetor L aqui, momento angular total, é contrário ao K', né? K' é o vetor unitário na direção Z, saindo aqui no plano, né? E menos K' é entrando no plano. Então, aqui nós temos um módulo, direção e sentido, momento angular total, né? Correspondente às condições iniciais, né? Certo? Muito bem. Agora nós vamos calcular depois que as partículas estão conectadas, né? Após a colisão, né? Imediatamente após a colisão, nós temos outras velocidades tangenciais, né? Vai mudar, né, o módulo, mudar os vetores tangenciais, vai deixar de ser V0, né? O vetor para cada um vai ter outros valores, claro, conservando momento linear total nulo, né? Lembrando que o momento linear do sistema é conservado e é zero sempre. Né? Então, obviamente, vai mudar as velocidades tangenciais, que eu vou chamar de U, né? O 1 e o 2 são as novas velocidades tangenciais das partículas logo imediatamente depois que elas se conectam, tá? Que é esta figura que está aqui, tá? Então, as partículas, os patinadores se conectaram, deram as mãos, eles vão começar a girar em torno do centro de massa, imediatamente após a conexão,
Os vetores velocidades tangenciais é U1' e U2'. U', claro, relativo ao centro de massa. Eu já vou escrever eles relativo ao centro de massa. De novo, a gente sabe que por conservação de momento angular, que a soma desses vetores velocidade tem que estar zero, né? Que o U1' e o U2' não são independentes, né? Eles têm mesmo módulo e direções em sentidos contrários, né? Eu sei então que o U2' é menos, né? É o vetor inverso a U1', por conservação do momento da velocidade centro de massa, que são nulos, né? Certo? Com isso, com esta configuração nova, eu consigo calcular quanto é que é o novo momento angular, né, do sistema imediatamente depois da conexão. O momento angular do centro de massa continua sendo zero, porque o momento do centro de massa ainda é zero sempre, né? Mas agora eu vou calcular, então, as somatórios sobre os momentos angulares das partículas na nova configuração, que eu estou chamando de configuração F final, né? Com as novas velocidades relativas ao centro de massa, né? Que é o U1' e o U2'. E os seus novos vetores de posição, claro, relativo ao centro de massa. Como falando, como no caso anterior, né? Os dois vetores posição e os dois vetores velocidade estão conectados, né? Ambos são vetores antissimétricos, né? Antissimétricos um relativo ao outro, tanto para o R1F quanto para o R2'F, né? E os vetores velocidades tangenciais também são antissimétricos. Né? Então, com isso, eu consigo calcular quanto é o momento angular, 2 vezes a massa, esse novo produto vetorial que vai ser escrito em termos do vetor da posição da partícula 1, na configuração final, e da velocidade tangencial da partícula 1 na condição final, o linha aqui, então, relativo ao centro de massa. Né? Lembrando que quando eles estão conectados, né, o giro aqui deles, né, a trajetória deles vai ser circular. Isso vai nos facilitar um pouco o cálculo calcular um pouco mais fácil para calcular o produto vetorial, né? Porque quando eles vão começar a girar em torno do centro de massa, as trajetórias são circulares, isso significa então que os vetores velocidades tangenciais são perpendiculares aos seus vetores posições. Então, o 1', por exemplo, é perpendicular ao vetor posição da partícula 1 relativo ao centro de massa. Né? Então, quando eles estão girando, os vetores posição e velocidade são perpendiculares, isso significa que eu consigo calcular tranquilamente quanto é que é o vetor produto vetorial, né? R1', vetor U1', isso é menos, né? A gente já mostrou ali para o regra da mão direita, né? R vetor P, né? R vetor P. R vetor P, de novo, a direção é entrando na superfície, né? Entrando na folha, né? Menos K' chapéu. E o módulo é basicamente o produto dos módulos dos dois vetores. Né? Lembrando que o seno do ângulo entre eles, como o ângulo é de 90 graus entre o U e o R, né? O módulo é tranquilo. Né? O módulo é módulo do primeiro vetor, módulo do segundo vetor é seno de 90 graus, que é 1. Né? Aqui eu tenho o módulo do vetor posição e o módulo do vetor velocidade da partícula 1, nesta condição onde eles estão girando, né? Em órbitas circulares, né, em trajetórias circulares em torno do centro de massa. Lembrando que se eu estou com trajetória circular, por exemplo, da partícula 1, eu consigo conectar, então, as velocidades tangenciais com a velocidade angular, né, de giro, né, que é o ômega, né, que é uma constante. Lembrando que a velocidade tangencial está conectada com a velocidade angular desta forma, né, para velocidade angular constante, né. A velocidade tangencial é a velocidade angular multiplicada por o raio de órbita, né, da trajetória circular. No caso aqui, o raio de órbita da trajetória da massa M1 é exatamente o vetor R1, módulo do vetor R1, linha, né? Então, a gente consegue reescrever, então, conectar a velocidade tangencial da partícula 1, quando ela está girando aqui, né, que é o 1', com a velocidade angular de giro do sistema em torno do centro de massa, e o raio de trajetória circular, que no caso é a metade do tamanho D, né, D sobre 2, certo? E aí a gente consegue calcular explicitamente, né, quanto é que é o momento angular final, né, vetor momento angular final. É 2 vezes a massa multiplicado pelo vetor produto vetorial, no caso particular de movimento circular. Né. Eu já substituí aqui quem são as quantidades, né, menos chapéu, linha,
produto desses dois vetores, né? Mas lembrando que o vetor posição é d sobre 2, né? Aqui. 2 vezes a massa, vetor posição, e o vetor velocidade tangencial, escrito em termos da velocidade angular, né? Ômega d sobre 2. Com isso, a gente consegue calcular o vetor posição final, né? Na configuração final, quando as partículas estão girando com velocidade angular ômega, né? Então, isso é menos 1 meio m ômega d quadrado e K-chapéu linha, né? K-chapéu entrando, menos K-chapéu, então, entrando na folha aqui, né? Lembrando que a gente mostrou como as forças externas são nulas, né? A gente tem conservação do momento linear do sistema, então os vetores momento angular, perdão, linear e angular, né? Os vetores momento angular do sistema, total do sistema, são iguais, né? Nas duas configurações, tanto no início quanto no fim, né? No início quando eles estão livres e depois quando eles estão conectados, quando eles não giram, né? Os módulos esses vetores apontando na mesma direção, né? A direção menos K-chapéu, tanto na parte agora onde estão conectados, quanto quando eles estão livres, né? A direção é a mesma, menos K-chapéu. E os módulos a gente acabou de calcular, né? Módulo na condição inicial é mdv0, módulo na condição final é 1 meio m ômega d quadrado. Com isso, então, a gente consegue escrever a velocidade angular de giro em termos da velocidade original das partículas, que era módulo v0, e a distância, a separação transversal entre elas inicial, né, que é distância d, né, que é vai dar a distância de separação fixa entre elas depois que elas estão girando. Tá? Então, nesse problema aqui, eu usei todas as leis de conservação que a gente analisou na aula passada. Conservação tanto de momento linear, eu estou com um sistema livre, né, basicamente, né, e também utilizamos, devido ao sistema ser livre, o fato que eu não tenho torque líquido, né, externo sobre as partículas do sistema, e aí sabemos como o momento angular total é conservado, e usamos a expressão obtida na aula passada de quanto é que vale o momento angular total do sistema de partículas, né, que é o momento angular do sistema do centro de massa mais a soma dos momentos angulares das partículas individuais do sistema relativo ao centro de massa. Certo? Muito bem, agora nós vamos calcular, fazer um outro exercício, né, analisar um outro problema que é bem longo, tá? É um pouquinho mais complicado que esse, das duas partículas girando, porque aqui a gente tem forças externas, né? No caso anterior a gente analisou partículas livres, né, um sistema onde as partículas não tinham força externa líquida sobre elas, né? E isso levou como consequência conservação tanto no momento linear quanto no momento angular do sistema, né? O que eu vou fazer agora é um outro exemplo onde tem forças externas, então a dinâmica é um pouquinho mais complicada. A gente vai fazer com calma esse exercício. Então o que eu quero calcular é a frequência de oscilação desse pêndulo simples que é constituído por um fio de tamanho L e uma massa M2 conectada a esse fio. Só detalhe, aqui não é um pêndulo simples usual. Ao invés de estar fixo o fio numa parede rígida, tá? O que está acontecendo aqui é que a outra extremidade do fio está sobre uma massa M1, está conectado com uma massa M1, que anda com velocidade uniforme aqui na horizontal. Então é uma combinação, o movimento pendular aqui vai ser uma combinação do movimento da partícula M1, que está se deslocando com velocidade uniforme para a direita, e claro, a dinâmica da própria partícula 2, né, num campo gravitacional, né, uniforme, certo? Então é um pouquinho mais complicado. E claro, a partícula M1 está em movimento uniforme na direção X e está em repouso na direção Y, né? E, automaticamente isso dá a entender que as forças externas, né? Na verdade, a força total líquida sobre a partícula M1 é zero, né? Ela está em movimento uniforme na direção X. Mas agora a gente vai ter que ter todo um cuidado, então eu vou fazer com calma esse problema, não confundir força líquida total sobre as partículas com força líquida das forças externas, porque aqui nós temos forças de interação, por exemplo, a gente tem tensão, né, do fio, que é uma força de interação entre a partícula M1 e M2, e nós temos
as forças individuais externas, tanto para M1, por exemplo, o campo gravitacional uniforme, a força da superfície sobre a partícula M1, né? E o campo gravitacional sobre a partícula M2. Então, a gente vai ter que tomar um cuidado. Mas é um problema um pouco mais complicado, né? Tem um pêndulo que está conectado com a partícula que está se movimentando horizontalmente com a velocidade uniforme. Os ângulos medidos relativo à vertical aqui, ó, são os ângulos φ. Então, eu vou denotar ângulo φ, a variável grega φ, para o ângulo entre a direção vertical e o fio, né, no meu pêndulo simples. O que é o resultado final desse problema? Eu quero calcular quanto é que é, para pequenas oscilações, né, desse pêndulo, qual é que é a frequência, a frequência angular, né, o ômega, frequência de oscilação, né, do pêndulo, né. Mas, basicamente, é essa a configuração experimental que eu tenho. Tá, para eu resolver qual é que é a frequência angular, obviamente eu vou ter que usar a dinâmica relativa ao momento angular para esse sistema, né? Dá para ver claramente que ele não vai ser conservado no momento angular, porque eu tenho forças externas não nulas aplicadas sobre as partículas, né? Então, a gente já tem um caso claro, só olhando o que está acontecendo, a gente já vê que não vou ter conservação do momento angular. Então, eu vou analisar a taxa de variação temporal do momento angular e tentar, a partir da taxa de variação angular, variação temporal do momento angular do sistema, tentar obter a frequência, né, de oscilação. Então, eu vou fazer passo a passo, é bem longo esse problema. A primeira coisa que eu vou fazer aqui para esse problema é determinar qual é que são as velocidades das partículas, tá? Tanto da partícula M1 quanto da partícula M2. Por quê? É um encadeamento, né? Se eu quero calcular o torque sobre as partículas, para usar, por exemplo, a dinâmica taxa de variação, lembrando que no início da aula eu mostrei que a taxa de variação temporal do momento angular total do sistema é igual ao torque resultante das forças externas sobre as partículas, né? Para calcular o torque, eu preciso calcular, saber exatamente quem são as forças externas atuando sobre cada uma das partículas, as posições delas, e também o cálculo do momento angular, explicitamente eu preciso saber os momentos, ou seja, as velocidades, né? As velocidades das partículas. Então, nesse primeiro momento, eu vou fazer cálculos das posições, vetores posições e momentos das partículas. Começando com os vetores momentos, né? Então, eu vou considerar um sistema de coordenadas com um movimento no plano, né? Sistema de coordenadas cartesiano. Aqui está a origem no meu sistema de coordenadas, né? Sistema de referência inercial. Aqui está a origem. Eu vou só, diferente dos outros casos, eu vou considerar que o eixo Y é para baixo aqui no meu exemplo, tá? Mas, basicamente, é sistema de coordenada cartesiano. Aqui está a origem. Eu preciso definir quem é a origem, porque as posições e os momentos lineares dessas partículas são medidas, e o momento angular de cada uma delas, né, é medido relativo a essa origem. Né? Muito bem, então vamos calcular os dois vetores de posição. Aqui está designado o vetor posição da partícula 1, o vetor R1, é o vetor posição da partícula 1, relativo à origem, né, aqui no eixo do X. Basicamente, você consegue ver que o vetor posição, ele só tem componente x, né? Ou seja, só tem componente na direção de chapéu, né? Na direção positiva de x. Aqui eu tenho o vetor posição R2, que é o vetor posição da partícula 2, né? Relativo a esta origem, né? Aqui desenhado ele. Lembrando que eu posso ainda escrever o vetor posição da partícula 2 em relação ao vetor posição relativo, né? Vetor posição relativo da partícula 1 relativo a 2, que é o vetor que eu vou denotar por R12, né? O vetor R12 é o vetor posição da partícula 2 relativo à partícula 1, que está aqui, né? R12 é o vetor posição da partícula 2 relativo à partícula 1. Você consegue ver daqui claramente, né, que o R2, a posição da partícula 2, é escrito em termos da posição da partícula 1 mais a posição relativa da 2 relativo a 1, basicamente. Certo? Aqui na direita eu estou dando um detalhezinho sobre os diagramas de força para a partícula 1. Tá? Então aqui a partícula 1 ela está sujeita a força-peso, né, M1G, para baixo, né, então é apontando na direção J-chapéu, porque o Y positivo está para baixo. Né? Eu tenho a normal, né, tem uma superfície, né, que está contrabalançando a força-peso, em equilíbrio na direção Y. Então tem duas forças, peso normal na direção Y, equilibradas.
E claro, a partícula 1 está conectada com a massa 2, tem um fio aqui, né? Tem uma força de tensão, né? Que é uma força de interação, né? Entre a partícula 1 e a partícula 2. Então, esse é o diagrama de forças da partícula 1, só para a gente já lembrar. Aqui eu estou fazendo um detalhezinho só, né, do fio, né? Aqui está a partícula 1, a partícula 2, o tamanho do fio é L, o ângulo relativo à vertical é φ, né, aqui. Eu quero calcular quais são, eu estou usando isso para calcular quem são as componentes x e y do vetor posição relativa 1, 2, tá? Então aqui a minha geometria, lembrando que o vetor R12 está aqui, né, sobre o L, né? Eu vou fazer aqui a geometria para eu calcular as componentes, né, x e y do vetor posição R12. Se eu tenho isso somado ao vetor posição R1, eu vou obter o vetor posição R2. Tá? Então aqui da geometria do meu problema eu vejo que se o tamanho do vetor R12 é L, tá? O ângulo aqui é φ, a componente x do vetor R12 é a projeção aqui na horizontal, né? Conseguem ver que claramente isto é L, a hipotenusa multiplicado por o seno de φ, né? Seno de φ é cateto adjacente pela hipotenusa, com isso eu obtenho que o cateto adjacente, o cateto oposto, perdão, seno de φ é o cateto oposto pela hipotenusa, então consigo obter que o cateto oposto, que é a componente x do vetor R12, né? É a hipotenusa multiplicado por seno de φ. A mesma coisa para a componente vertical, né? A componente y, né? do vetor R12, o módulo, né? A componente vale L, né? A hipotenusa multiplicado por cosseno, que ele é o cateto adjacente aqui. Né? Com isso, eu já tenho quem é R1 e R2 implicitamente, né? E aí eu vou calcular quem são as componentes x, por exemplo, dos vetores velocidade. A componente x do vetor velocidade da partícula 1, como a posição da partícula 1 é apenas x, só tem componente x, né? Isso é x ponto. A componente x do vetor velocidade da partícula 2 é a derivada desse vetor, né? É a derivada do componente x da velocidade da partícula 1. Né? Aqui, basicamente, né? A velocidade, partícula 2, componente x, é a taxa de variação temporal do vetor posição. O vetor posição da partícula 2 é vetor posição da partícula 1, componente x, que é x, mais L seno φ, né, L seno φ, que é componente x do vetor R12. Né? Então aqui eu tenho quanto é que é a componente x do vetor V2, vetor velocidade da partícula 2, componente x. Então isso aqui vai ser x ponto, né, mais L, derivada do seno, né, de φ, que é cosseno, φ ponto, né, que é uma função composta, né, seno de φ, mas φ é uma função do tempo, né, φ varia com o tempo, então a derivada de seno de φ é cosseno de φ, φ ponto. Aqui eu tenho as componentes do vetor velocidade, tanto da partícula 1 quanto da partícula 2, usando, né, a conexão entre os dois vetores posição a partir do vetor posição relativa. Bom, determinamos as componentes, tudo mais. Agora eu vou analisar quem são as forças externas sobre cada uma das partículas, tá? Vou começar então com a partícula 1, certo? Aqui está o diagrama de força. Vejam bem, aqui estão as direções x e y, né? Vejam bem aqui que eu desenhei, né? Tem duas forças externas e uma de interação, tá? O peso e a normal são forças externas, aplicadas sobre a partícula M1. A força de tensão não é força externa, é uma força de interação entre as duas partículas M1 e M2. Então, aqui, quando eu for analisar quem são as forças externas sobre as partículas, eu tenho que me dar conta que só tenho duas, não são três, são duas, peso normal sobre a partícula M1, certo? Então, a força externa, as forças externas sobre a partícula 1 é o peso, peso da partícula 1 mais a normal, né? Obviamente, escrito em termos das suas componentes cartesianas, né? A força peso, no caso, como é para baixo aqui, né? Vale M1G, né? Apontando na direção J chapéu, que é para baixo, tá certinho. E a normal, né, que é para cima, está apontando em sentido contrário ao J chapéu, valendo o módulo M, né? Então, aqui está calculado quanto é que é a força externa sobre a força
externa líquida sobre a partícula 1. Peso mais normal, que é M1G menos N, menos a normal, né, modo normal, apontando na direção J chapéu, que é para baixo aqui. Certo? Muito bem. Agora nós vamos ter que calcular quem é a força externa sobre a partícula 2. Tá? Para isso a gente vai ter que dar uma olhadinha no diagrama de força para a partícula 2. Vamos ver se eu tenho aqui. Tem que desenhar sozinho. Ó, aqui na partícula 2, aqui, ó, ela tem duas forças sobre ela. Na partícula 2 eu tenho a tensão do fio, né? Tensão, e a força-peso da partícula 2. Né? Lembrando que a tensão do fio é uma força de interação, não é a força externa. Né? Então aqui a gente sabe quanto é que é a força externa sobre a partícula 2. É só a força gravitacional. A força T não contempla, ela não é externa. Só a peso é a força externa. Então a força externa sobre a partícula 2 é a força peso. Aqui eu já estou colocando a componente cartesiana. Né? Caso como o eixo dos y está para baixo aqui, eu troquei sinal, né? Aqui é mais, né? Mais, a direção é mais J chapéu, né? Para baixo. Módulo M2G, né? Módulo M2G. Com isso, nós temos as duas forças externas, né? Força externa sobre a partícula 1, que é a peso da partícula 1 e a normal, e a força externa sobre a partícula 2, que é só o seu peso, né? Só a força-peso. Certo? E aqui nós escrevemos, então, quem é a força líquida externa sobre o sistema de duas partículas, né? É a força externa sobre a partícula 1 e a força externa líquida sobre a partícula 2. Escrita já, todas elas têm componente só na direção Y, né? Na direção J chapéu. Aqui está da partícula 1 e aqui está da partícula 2. Né? Todas apontando na direção J chapéu. Importante aqui é que a força externa líquida sobre o sistema de duas partículas em direção só tem componente Y, não tem componente X. Isso é importante na nossa análise posterior. Como a força externa líquida, acabei de mostrar, né, não tem componente na direção X, isso implica que o momento linear, isso foi uma das coisas que a gente mostrou na aula passada, né, que o momento linear nesta direção, ele é uma constante de movimento. Então, eu mostrei aqui que a força externa líquida sobre o sistema de partículas só tem componente Y, ou seja, não tem componente X, ela é zero na componente X, e significa que a componente X no momento linear do sistema é conservado, né? É uma constante de movimento. E aqui eu estou escrevendo explicitamente quem é o momento linear total de um sistema de partículas, né? É 1 sobre a massa total, massa vezes velocidade somadas de cada partícula, né? M1 V1x, M2 V2x, porque aqui eu estou calculando a componente x do momento linear, né? Total do sistema. Sobre a massa, soma dos momentos lineares, componente x, das duas partículas do sistema, isso é uma constante de movimento. Claro que eu sempre tenho liberdade de escolher o sistema de referência inercial, né? Eu posso, por exemplo, escolher um sistema de referência onde o momento linear, o total do sistema, seja nulo, né? Ou seja, eu posso escolher um sistema de referência onde a origem do sistema de coordenadas está se deslocando junto com o centro de massa, por exemplo, do sistema, certo? Eu vou escolher isso só por facilidade, eu poderia fazer a conta completa, né? Mas eu vou escolher um sistema de coordenadas tal que o momento linear é nulo nessa direção. Então é uma constante, eu estou assumindo que é zero, né? Escolhendo um sistema de referência de maneira que isso ocorra, né? Então eu vou ter que escolher certinho um sistema de referência onde o momento linear total na direção x é nulo. Mostrei o que está acontecendo, né? Tem que ser paralelo com o centro, a origem do sistema de coordenadas tem que ser paralelo com a componente x do vetor centro de massa, né? Vetor velocidade centro de massa. Bom, se o momento total é nulo, isso vai implicar, no nosso caso, aqui que tem uma relação entre as velocidades, né, da partícula 1 e o 2 componentes x. Né? Lembrando que eu já calculei anteriormente, sabendo as posições delas, as suas componentes x, tanto da partícula 1 quanto da partícula 2. Né? Lembra aqui? Nós calculamos a V1x é x ponto e a V2x é x ponto mais L cosseno φ ponto
Substituímos essas informações aqui, então, né? Daqui para cá. Então, aqui estão as velocidades, massas vezes velocidades, massas vezes velocidades. Aqui, obviamente, eu já estou relacionando, então, as velocidades na direção x da partícula 1 com o ângulo, né, do pêndulo e a velocidade, né, a taxa de variação temporal do ângulo do pêndulo. Aqui a gente consegue, então, mostrar que essa relação é válida, né? Vejo que dois termos aqui em x ponto, né, m1 e m2, multiplico x ponto, fatora, né? Aqui eu tenho uma relação entre a velocidade na direção x da partícula 1, que é o x ponto, com os ângulos, né? Então aqui eu mostro que x ponto, que é dx dt, né? Taxa de variação temporal da componente x da partícula 1, está conectada com as massas, né? Massa m2 dividido pela massa total. O sinal menos vem da troca do, né, para sistema passa para a direita. O comprimento do fio, cosseno do ângulo relativo à vertical e φ ponto, né? Que é a taxa de variação temporal do ângulo. Mas lembra que dx dt, né, pode ser escrito em termos da variação de x relativa ao ângulo, né? Ou seja, dx dt, que é o x ponto, pode ser escrito como dx dφ, dφ dt, ou seja, dx dφ, dφ dt é φ ponto, né? Então eu posso reescrever x ponto como sendo dx dφ, φ ponto. Então aqui no lado esquerdo eu vou substituir x ponto por dx dφ, φ ponto. Quando eu faço isto aqui, né, eu cancelo os φ pontos, né, em ambos os lados da equação e sobra esta equação aqui, né, que é dx dφ como função de φ. Então, esta equação aqui, que basicamente advém da conservação do momento linear do sistema na direção x, né, me diz que a taxa de variação de x, coordenada da partícula 1, em relação ao ângulo do pêndulo, né, basicamente depende da razão da massa m2 pela massa total, o comprimento do fio, cosseno do ângulo de deslocamento do pêndulo. Né. Eu posso integrar, né, porque aqui eu tenho uma equação diferencial de primeira ordem, né, onde a variável dependente é x e a variável independente é φ, né? Então eu posso integrar. Primeiro eu separo as variáveis, né? Faço todo mundo que tem φ para o lado direito, todo mundo que não tem φ para o lado esquerdo e integro, né? Integração indefinida por enquanto, quando não se limite de integração. Então no lado esquerdo, basicamente a integral de dx vai dar x. No lado direito eu vou integrar o cosseno, né? Pegar o cosseno de φ, a menos as constantes, né? Isso vai me dar menos a massa, m2, m1 mais m2, o L. E a integral do cosseno, que é o seno, né, de φ, mais, claro, como eu não disse quem são os limites de integração, eu tenho mais uma constante de integração, C, a ser determinada. Para determinar a constante de integração, eu vou escolher a condição inicial, que em tempo igual a zero, né, ou seja, quando eu estou passando pela origem, né, o ângulo do fio é 0 graus, ou seja, em tempo igual a zero, o fio está exatamente na vertical, né, quando eu começo a contar os tempos, né. Então, para esta condição inicial, para o tempo igual a zero, o ângulo zero, aí eu consigo determinar quem é a constante de integração C, né? Ou seja, para φ igual a zero, x é igual a zero, significa que C, a constante C é igual a zero, com esta condição inicial, e aí eu tenho a relação entre a posição da partícula 1 com o ângulo, né, de deslocamento angular do fio, né, do pêndulo, e o tamanho do pêndulo, do fio do pêndulo. Né? Voltando para as velocidades, agora como eu sei x em termos de φ, eu consigo reescrever as velocidades V1 e V2, as velocidades das duas partículas, em termos de x e dos ângulos, né? X e dos ângulos. Vejam bem, lembrando, V1, que é a velocidade da partícula 1, só tem componente x, porque ela está se deslocando na horizontal, né, com velocidade uniforme, x ponto. A velocidade V2 tem também só tem componente x e y, né? Lembrando que o vetor posição dela tem duas componentes, então a derivada vai ter duas componentes. Né? A V2, então, é a taxa de variação temporal da posição da partícula 2, que é o R2, escrita em termos do R1 e da posição relativa, tá aqui, né? Taxa de variação temporal da soma desses dois vetores. Cada um deles a gente sabe as coordenadas, tanto coordenada x quanto coordenada y. Né? As coordenadas x deste vetor soma é x mais L seno φ. A coordenada y, né, desse vetor soma é a componente y do R12, que é L cosseno φ. Só para lembrar da geometria, né?
do problema, aqui atrás, né, usamos esse triângulo retângulo para determinar as componentes x e y do vetor posição relativa, né? Lembrando que o vetor posição relativa tem duas componentes, né, x e y, mas o vetor R1 só tem componente x, né? Então aqui nós estamos determinando V1, V2, né? Lembrando que eu vou ter que calcular taxas de variações temporais das duas componentes, né, x e y do vetor soma R1 mais R12. Calculamos explicitamente, né, essas derivadas. Então aqui a derivada temporal da componente x é x ponto mais L cosseno, porque aqui eu tenho seno, derivada do seno de φ é cosseno de φ ponto, né? E a derivada em temporal de L cosseno φ é L, derivada do cosseno, que é menos seno, né? Φ ponto. Então, aqui eu já calculei quem são as componentes x e y do vetor V2, e eu sei quem é a componente que só tem x, né? Da partícula 1. Lembrando por que eu preciso calcular os vetores de velocidades completo, V1 e V2, porque agora eu vou calcular os momentos e para calcular o momento angular eu vou precisar saber calcular os momentos, né? Ou seja, os momentos são calculados a partir das velocidades das duas partículas, né? Massa delas vezes velocidade dá o momento linear, e o momento linear vai entrar no cálculo do momento angular de cada partícula. Aqui eu vou começar a calcular então o momento angular total do sistema, ou seja, o L, né? Mas para calcular L eu preciso calcular os momentos angulares individuais das duas partículas, né? Tanto a partícula 1 quanto a partícula M2. Então, para a partícula M1, a posição da partícula 1 só tem componente x, como a gente mostrou, né? X, aqui é x, né? Não é x. X e chapéu. A velocidade da partícula 1 está escrito ali, né? X ponto i. Que basicamente é o momento da partícula 1, né, P1, dividido pela massa dela, né, massa M1. Como o vetor posição e o vetor momento linear, a partícula 1 são vetores paralelos, né, ambos, tanto o vetor posição quanto o vetor momento, são ambos apontando na direção x, são vetores paralelos, e significa que o produto vetorial R1P1 é nulo, significando que o momento angular da partícula 1 é zero. Né? O momento angular da partícula 1 é nulo, porque os vetores posição e momento linear da partícula 1 são paralelos. Né? Então, o único momento angular não nulo aqui das duas partículas é o momento angular da partícula 2, né? Que é o vetor posição da partícula 2, vetorial com o P2, o momento linear dela. Né? O vetor posição da partícula 2 está escrito em termos da posição da partícula 1 e do vetor posição relativa, R2, e do, claro, vetor vetorial com o momento linear da partícula 2. Certo? Agora a gente calculou aqui em cima tanto os vetores posições quanto os momentos, na verdade as velocidades, né? Se eu multiplicar o V2 pela massa, eu tenho as componentes x e y do vetor momento linear. Então, aqui eu já tenho a massa multiplicado pelo vetor posição, né, R2, vetorial, produto vetorial, com o vetor velocidade, né, V2, vetor velocidade V2, aqui. E aí basta calcular o produto vetorial desses dois vetores, né, este com este. Se eu calculo o produto vetorial desses dois vetores, eu vejo, obviamente, que como os produtos vetoriais, I com I dá nulo, né, J com J dá zero, vetores nulos. Só os termos cruzados aqui no produto vetorial vão dar contribuições não nulas, né? Lembrando que I vetor J dá o vetor K chapéu, né? Por pega da mão direita, o sistema é de estrógeno. Então, o momento angular total do sistema, basicamente, é o momento angular da partícula 2, que a gente calcula explicitamente como esse produto vetorial. Só fizemos o cálculo, né, explícito do produto vetorial. O resultado do produto vetorial vai apontar na direção menos K. O módulo tem esta cara aqui. Como eu estava falando para vocês, só vão sobrar os termos cruzados aqui. Né? Então, vocês vejam bem que eu vou ter, então, um termo que inclui seno de φ ponto e x, que é este cara aqui. Né? E um cara que inclui, por exemplo, x, L seno φ, né? Quadrado, né? Explicitamente, e φ ponto. Certo? Então, só os termos cruzados vão
vão sobreviver. Quando eu faço, então, o cálculo do produto vetorial, sobra isto para o resultado do módulo do produto vetorial, direção menos K. Certo? Basicamente, você tem que fazer a forma mnemônica, né, como calcular o produto vetorial usando a forma mnemônica para calcular produtos vetoriais. Né? Primeira linha. Determinante da matriz, cuja primeira linha são os inversores cartesianos, segunda linha são as componentes x e y do primeiro vetor, e a terceira linha são as componentes x e y do segundo vetor. Né? Fazemos o cálculo desses determinantes, isso nos dá quanto é que é o vetor, momento, produto vetorial. Você pode conferir que, se eu fizer o produto vetorial desses dois vetores, dá isso aqui mesmo. Vamos trabalhar um pouquinho mais, então já determinamos quanto é que é o momento angular total do sistema como sendo só o da partícula 2. Né? O momento partícula 1, o momento angular total é o momento angular da partícula 2 é não nulo e o da partícula 1 é nulo. Lembrando que aqui na expressão do momento angular total, ou 2, partícula 2, né, está explicitamente escrito em termos de x ponto e x, né? X ponto e x. Aqui. X ponto aparece aqui, x aparece aqui, e a menos dos ângulos, né? A gente pode substituir, porque a gente sabe quanto é que é x e x ponto escrito em termos dos ângulos, né? Lá atrás, nós mostramos que x pode ser escrito em, x pode ser escrito em termos dos ângulos, né? E o x ponto também, né? X ponto também. Lá no início, né? A gente mostrou que o x ponto pode ser calculado apenas por derivada, né? Se a gente tem x como função de φ, nós podemos calcular a derivada, né? X ponto a partir do seno de φ. Eu vou substituir aqui nessa expressão quem é x ponto e x. Tá? Então eu vou ter que calcular dentro do colchete esse tipo de quantidade, né? Cosseno φ x ponto mais x seno de φ ponto. Substituindo então x, né? X ponto, aqui, né? X ponto então é menos m2 massa total L cosseno φ ponto. E x é menos m2 ml seno de φ ponto, né? Multiplicado pelo seno, claro. Jogamos essa informação ali. Nós temos esta igualdade aqui, né? Então, menos m2l, etc. Menos m2l multiplicado por o que está dentro do parêntese, né? Então, vamos de calcular. Tem dois termos, né? Por acaso vai aparecer senos e cossenos ao quadrado, né? Que vão nos facilitar a conta. Como resultado final, toda essa quantidade que envolve a componente na direção z do momento angular total do sistema, que é justamente da partícula 2, né? Nos dá menos 2, massa total, L, φ ponto, né? O que sobra aqui. E aí, finalmente, conseguimos exprimir quanto é que é L, né? Lembrando que, claro, tem um termo que não depende de ângulo aqui explicitamente, que é esse termo constante, né? É L, φ ponto, que tem que ser adicionado, né? Todo esse procedimento é só para calcular, todo esse procedimento que eu fiz antes é só para calcular os termos que envolvem senos e cossenos de φ. Então, é este mais o termo em L multiplicado por φ ponto, né? Explicitamente, vamos até o fim. Aqui lembrando que eu posso fatorar L φ ponto, que aparece nos dois termos, né? L φ ponto vai para cá para fora, já tem um L ali, fica não com L quadrado φ ponto. E o que sobra aqui dentro é apenas menos M2 sobre a massa total, menos M2 sobre a massa total, mais 1, certo? Faço MMC, isso vai nos dar M1 sobre a massa total. E finalmente chegamos ao valor do momento angular total desse sistema de duas partículas, tá? Que basicamente é o momento angular da partícula 2, tá? É menos, né? Se eu fizer o produto de M2 com M1 pela massa total, vai dar M1, M2, massa total, dividido pela massa total, L ao quadrado, φ ponto, direção a chapéu, né? Esse é o vetor momento angular total do sistema. Está escrito explicitamente em termos das massas, do comprimento do fio e da velocidade do φ ponto, né? A taxa de variação temporal do ângulo do fio, né? Relativa vertical. Lembrando que se eu sei o momento angular total do sistema, na aula passada a gente mostrou que a taxa de variação temporal do momento angular total do sistema está associada com o torque devido às forças externas sobre o sistema, né, sobre as partículas do sistema.
Então, aqui a gente pode calcular explicitamente quanto é que é a derivada temporal, né, do L, né? Então, basicamente, quase tem tudo que está aqui multiplicando são constantes a menos do φ ponto, tá? Então, a única derivada temporal que vai ser feita é no φ ponto, né? Vai nos dar φ dois pontos. Então, dl dt, explicitamente usando a expressão que nós acabamos de calcular para o momento angular do sistema, total do sistema, né? Basicamente vai nos dar m1, m2, dividido pela massa total do sistema, L ao quadrado, φ2 pontos, né? Na direção, apontando a direção, esse vetor dl dt apontando a direção menos k-chapéu. Lembrando que dl dt é igual ao torque externo, né? Torque líquido total externo sobre as partículas, né? Ou seja, é o torque sobre a parte externo. Torque devido às forças externas sobre a partícula 1, torque devido às forças externas sobre a partícula 2. Tá? Calculamos explicitamente cada um desses caras, tá? Torque a partícula 1 devido às forças externas. O produto vetorial R vetor F, né? Como a partícula 1 é vetor posição da partícula 1, vetorial força externa sobre a partícula 1, que nós calculamos antes, né? Só tem componente Y, valendo M1G menos E normal, né? Apenas com componente Y. E a vetor posição da partícula 1 só tem componente X, né? É o único componente que tem. Esse produto vetorial vai nos dar o torque das forças externas, que é a peso e a normal, sobre a partícula 1, explicitamente. Claro, a gente vai ter que calcular o módulo e a direção. A direção é k-chapéu, né? É a direção do I vetorial J. Né? Lembrando que das condições de equilíbrio da partícula M1, né, ele está se deslocando em movimento uniforme, né? Significa que a força total sobre a partícula, né, a força total líquida, incluindo as forças externas e internas, sobre a partícula 1 tem que dar zero, né? Então, a força peso da partícula 1 mais a normal mais a força de tensão, que é a força de interação entre a partícula 1 e a 2. Por exemplo, na componente Y, na verdade, nas duas componentes, na componente Y, com certeza, né? A componente Y da força resultante da partícula tem que ser zero, né? Porque a partícula não tem movimento, né, na direção Y, a partícula 1 não tem movimento na direção Y. Isso implica, então, que as componentes Y dessas forças têm que ser nula, né? O componente Y da peso é o próprio peso, né, porque a direção está sendo para Y para baixo, né? Então, M1G. A normal tem módulo N, e a força de tensão tem componente Y, né? A força de tensão tem componente T cosseno φ, aí eu vou precisar lembrar da geometria, volta aqui, do diagrama de força para a partícula 1, tá aqui, né? Ou seja, a projeção no eixo dos Y da força de tensão, ela é, a projeção é o cateto adjacente a esse ângulo, né? Então tá, T cosseno φ é a projeção, né? T cosseno φ é a projeção. Aqui, né? Peso normal, T cosseno φ é a projeção na direção Y, já é para baixo, então é componente menos. Isso é igual a zero. Isso vai nos relacionar, então, quem é M1G menos normal, que vai ter que ser necessário aqui no cálculo da força externa sobre a partícula 1, né? Da condição de equilíbrio, então, da partícula 1 na direção Y, mostra, então, que M1G menos a normal é igual a menos tensão, menos o módulo da força de tensão, cosseno φ, né? Isso relativo à condição de equilíbrio da partícula 1. Para a partícula 2, aqui está o diagrama de força completo da partícula 2, né? Tem a peso da partícula 2, eu tenho a força de tensão, que é a força de interação entre a partícula 1 e a 2, o ângulo φ. Eu consigo mostrar aqui que na direção radial, ou seja, na direção do fio, tá? A condição de equilíbrio, eu tenho que ter um cancelamento das componentes das forças nessa direção, tanto da tensão quanto da componente radial da força-peso, né? A condição de equilíbrio na direção radial, né, para a partícula 2 significa que a força de tensão, o módulo da força de tensão, tem que ser exatamente igual à componente radial aqui da força-peso. No caso aqui, está associada com o cateto adjacente, né, aqui do ângulo φ, que também é cosseno, né, cosseno vezes hipotenusa, que é o módulo da força-peso P2. Então, usando os dois
diagramas de forças completos, né, incluindo as forças externas e internas. Eu mostro aqui no caso da partícula 2, diagrama livre da partícula 2, que a tensão, o modo da tensão é escrito em termos do ângulo φ e do peso da partícula 2. Né? Se nós estamos com pequenas oscilações, que é o caso que a gente quer analisar, né? As pequenas oscilações, os ângulos são pequenos, então o cosseno de φ é da ordem de 1, né? E aí eu posso reescrever que a módulo da força de tensão, que é P2 vezes cosseno φ, deve ser da ordem apenas do módulo da força de peso da partícula 2, né? Que é M2G. Então, tensão é aproximadamente o peso da partícula 2, se eu estou pegando pequenas oscilações, onde o φ é zero, né? O próximo, aliás, muito pequeno, né? Muito menor que 1 radiano, né? O cosseno de ângulo pequeno é da ordem de 1, né? Isso vai implicar também que menos t cosseno φ, no limite de pequenas oscilações, menos t cosseno φ basicamente é aproximadamente menos t, né? O cosseno de φ é 1. E o t é aproximadamente m2g, né? Isso é importante porque eu vou usar essa informação lá no cálculo da componente y da força externa sobre a partícula 1, né? Então, aqui é o torque sobre a partícula 1, devido às forças externas, vetor posição da partícula 1, vezes vetorial, produto vetorial, força externa sobre a partícula 1, que é M1G menos N, mas eu mostrei que M1G menos N é menos T, mas menos T para pequeno ângulo é menos M2G. Então, eu já coloco aqui explicitamente. Tem a aproximação de pequeno ângulo desta componente, né? M1G menos N é basicamente menos M2G, está aqui explícito. Componente J, daí eu posso fazer o produto vetorial, né? O produto vetorial aponta na direção K-chapéu, e nós temos o produto, então, X com M2G, como sendo a componente K do torque das forças externas sobre a partícula 1. Falta calcular, então, o torque sobre a partícula 2, devido às forças externas, né? Aqui a expressão do torque, R2 vetor F, externa sobre a partícula 2. A partícula 2 só tem uma força externa, que é a força peso, né, para a partícula 2, porque a força de tensão é uma força de interação. Né? Então, aqui nós temos a R2 escrito em termos da posição da partícula 1 e da posição relativa, força externa sobre a partícula 2, que é basicamente só força-peso, né? Valendo M2G módulo apontando na direção J-chapéu. O vetor posição da partícula 2 a gente calculou, né? Escrito, só tem componente X, né? Só tem componente X, e vale X mais LC no fim, né? Explicitamente. Certo? Muito bem, a gente pode fazer então um produto vetorial. O produto vetorial novamente vai nos dar o torque das forças externas sobre a partícula 2. Na verdade, sobre a partícula 2 só tem uma força externa, que é a força peso, né? Explicitamente. E aí calculamos os dois torques das forças externas sobre a partícula 1, das forças externas sobre a partícula 2. Lembrando que esses torques, né, a soma desses torques nos dá o torque líquido, né? A soma dos torques, este com este, né? Vai nos dar o torque líquido total devido às forças externas sobre o sistema. Somando os dois torques, eu tenho isto com este, né? Este com este. Eu tenho, basicamente, só sobra M2G LC no fim, né? M2G LC no fim. A K-chapéu é a direção do torque líquido sobre as duas partículas. Claro que na aproximação de pequeno ângulo, onde o φ é muito pequeno, né? Seno de φ, que aparece aqui na expressão do torque líquido, né? Das forças externas, né? O seno de φ é da ordem de φ para ângulo pequeno, e aí eu tenho uma aproximação para o torque externo sobre as partículas, total, né? M2G, L, o seno φ é trocado por φ, né? E aí eu tenho a aproximação para o torque líquido. Lembrando que na aula passada a gente mostrou que a taxa de variação temporal do momento angular total do sistema é igual ao torque resultante das forças externas sobre as partículas, né? Ambos os lados nós calculamos, a gente calculou explicitamente a taxa de variação temporal do... Lembrando que a direção é sempre K-chapéu, tanto do torque externo quanto do vetor momento angular, taxa de variação temporal. Todos apontam na direção K-chapéu. Então, basicamente, nós vamos só comparar as componentes. Né? Essa equação vetorial, na verdade, é só a comparação das componentes K, desses dois vetores, né? Taxa de variação temporal de L e o torque externo, né? Sobre as partículas do sistema.
lado esquerdo a gente calculou, especificamente, está aqui, em termos dos comprimentos do fio e do fio de 2 pontos, né? E no lado direito, acabamos de calcular quanto é que é, na aproximação, claro, de pequeno ângulo, quanto é que é o torque externo, né? Líquido, certo? Sobre as partículas. Vamos multiplicamos os lados por massa total dividido por L quadrado M2, M1, para nós ficarmos com φ2 pontos, né? Do lado esquerdo. Eu chego nesta equação diferencial, ou seja, φ2 pontos, que é o ângulo, né, do fio relativo à vertical. Eu tenho uma constante que está acompanhando o φ, mas vocês vejam que eu tenho uma equação diferencial de segunda ordem, né? Com coeficientes constantes. Basicamente, a equação que eu tenho aqui, essa equação diferencial é a equação diferencial do pêndulo simples, por exemplo, ou do movimento do oscilador harmônico livre, onde eu consigo identificar claramente que a velocidade angular, o ômega2, é o termo que acompanha o φ, né? O termo linear na equação diferencial. Tá? Tá claro aqui que o ômega2, né, a frequência angular ao quadrado dessa oscilação, né, do fio que está pendurado na massa M1 que está andando, né, é justamente essas constantes que estão aqui, né, M1 mais M2, que é a massa total do sistema, dividido por N1L, vezes G. Tá? E aí, finalmente, conseguimos, ao final do problema, obter quanto é que é a velocidade angular de oscilação do fio que está conectado, né, com o pêndulo que está conectado com a massa M1 que está andando para a direita com velocidade uniforme, né? É basicamente a massa total vezes G, M1L, raiz quadrada disso. Né? Se eu tenho a frequência angular, né, eu consigo calcular o período desse pêndulo acoplado, né, com aquela outra partícula. Basicamente é 2π sobre ômega, né? Então isso é duas vezes π, o inverso dessa equação, né, M1L, massa total multiplicada por G. Então, obtemos tanto a frequência angular quanto o período de oscilação para esse problema ultra complicado, onde não conserva nem momento linear, nem total, nem momento angular total, onde eu tenho uma partícula que está andando com velocidade uniforme na direção x e nela está acoplado um fio que vai desenvolver um pêndulo simples, né, onde eu tenho a massa M2 acoplada, e a gente estava tentando calcular qual é que é o período de oscilação ou a frequência angular de oscilação. Depois de longo processo, usando, né, a relação de como é que nós calculamos o momento linear do sistema relativo às forças externas sobre as partículas, quanto é que é o momento angular do sistema relativo aos torques líquidos, e a relação da taxa de variação temporal do momento linear angular total com os torques líquidos, nós chegamos finalmente na expressão do período e da frequência angular. Então, esse exercício ele é longo, mas ele ilustra bem todas as quantidades que a gente analisou na aula passada. Com isso, eu encerro essa parte de momento linear e angular no sistema de partículas, tanto para distribuição contínua quanto discreta de massa. E na aula que vem, então, a gente vai se endereçar a questão das energias, né? Quanto é a energia cinética de um sistema de partículas, quem é a energia potencial. A gente vai separar a energia potencial, a contribuição da energia potencial devido às forças externas e a energia potencial interna do sistema, e automaticamente calcular quanto é que é a energia total do sistema, a energia mecânica total do sistema conservativo, né? E vemos em que condições a energia mecânica vai ser conservada. Certo? Encerro por aqui, então fico para questões, né? Questionamentos. A aula basicamente hoje foi só aplicações, exercícios de aplicação das nossas duas últimas aulas, a parte teórica, né? A gente está aplicando para diferentes configurações, diferentes exemplos, né? As formalismos teóricos que a gente obteve na aula passada, né? E na retrasada também, né? Centros de massa, momento linear total do sistema, momento angular total do sistema e as condições de conservação dessa conservação ou não dessas duas quantidades, né? Certo? Exatamente, William. Esse é violento, mas ele ilustra bem que a gente pode tratar coisas bem complicadas, né? Problemas bem complicados, basicamente usando as quantidades que são conservadas ou não. Basicamente, o controle é momento linear e angular, né? Com isso, a gente consegue obter informação da dinâmica do sistema a partir dessas duas quantidades, né? Momento linear e angular. Como a gente sabe se eles vão ser não conservados ou conservados, a gente consegue utilizar ao mesmo tempo essas duas informações para obter, né, as informações dinâmicas do sistema. Certo?
Eu sei que ele é bem mais complicado, mas é interessante do ponto de vista da aplicação da totalidade dos conceitos que a gente viu na aula passada. Né? Tem muito cheio de misprintzinho essa transparência, eu vou ter que revisar um pouco ela, tá? Tô colocando um monte de misprintzinhos, eu vou revisar elas. Até amanhã eu coloco já a questão da revisão dos sinaizinhos e coisinhas que eu vi aqui enquanto estava